Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição desse primeiro trimestre do ano de 2024. A história de hoje está na página 22 e ela vai começar falando sobre um homem. Esse homem, ele era um homem poderoso, ele tinha poder. Sabe o que ele fazia? Qual era o seu trabalho? Ele cobrava impostos. E além dele cobrar impostos, ele dava um jeitinho que de pegar a mais. Por exemplo, se a pessoa devia R$ 25 de impostos, Zaqueu ia lá e cobrava R$ 30. E assim ele ia o quê? Enriquecendo, né? Às custas das pessoas, daqueles moradores ali da cidade. O título da lição vai falar: Obedeço porque amo a Deus. O que será que esse título tem a ver com a história de Zaqueu? Se Zaqueu era um ladrão, como assim? Será que chegou algum momento que ele deixou de fazer todas aquelas coisas erradas e começou a servir a Deus? Então nós vamos descobrir começando a estudar a lição de hoje, tá bom? Para memorizar, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guarda a tua lei aonde? No meu coração. O verso para memorizar está escrito lá em Salmos, capítulo 40, verso 8. Vamos falar de novo? Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. E o pare e pense: o que você faria se ninguém da sua classe gostasse de você? Então a história de hoje vai ser sobre esse homem, Zaqueu. Exatamente. Então vamos começar. O chefe dos cobradores de impostos. Em Jericó vivia um homem rico que tinha um importante trabalho e era bem conhecido pelo povo. Ele cobrava os impostos para o governo romano. Na verdade, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Porém, olha só a história como vai ficando interessante. Porém, tinha um problema. Por causa do seu trabalho, ninguém gostava dele. Ninguém. Por que ninguém gostava dele? Porque ele era um homem trapaceiro. Os cobradores de impostos eram odiados porque arrancavam mais dinheiro do que deviam do povo daquela cidade. Você consegue adivinhar quem era esse cobrador de impostos? Nós já falamos desde o começo. O seu nome era Zaqueu. Um dia Zaqueu foi ouvir a pregação de João Batista lá no Rio Jordão. O novo pregador pedia às pessoas que se arrependessem de seus pecados e fossem batizadas. Muita gente, todos os tipos de pessoas iam lá à beira do rio escutar João falando, sobre o evangelho. Olha, se arrependam, vocês precisam parar de fazer essas coisas erradas. E então Zaqueu resolveu também ir e encontrou vários dos seus colegas de trabalho, aqueles que também, passavam a mão no dinheiro das pessoas. Então, aqueles homens, que tinham um monte de pecado, faziam várias coisas erradas, perguntou assim: o que nós devemos fazer? Então a resposta foi: sejam honestos, João disse para eles: sejam honestos, cobrem apenas o que é justo e não peçam mais do que devem. Ao ouvir João Batista, como que o coração de Zaqueu ficou? Aqui diz que naquele exato momento ele sentiu no seu coração que ele era o quê? Um trapaceiro. Então ele ficou frente a frente com João, Mas quem que estava ali? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou: olha, você está errado. Você está fazendo coisas muito erradas. Ele conhecia as Escrituras e agora se via como um pecador aos olhos de Deus. Ele voltou para casa e pensou em seus caminhos egoístas e enganosos. Algum tempo depois ouviu falar de Jesus. Então, tudo aquilo que João estava ali pregando, falando sobre o evangelho, Zaqueu já conhecia. Só que o que ele deixou? Há muito tempo ele tinha deixado de seguir os caminhos de Deus. Em vez de ele seguir aquele verso que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, o que Zaqueu seguia? Ele seguia as trevas, Ele preferiu ir para o lado mais mais fácil, que é o lado de você enganar as pessoas e obter lucro, ficar rico com isso. Exatamente. Só que naquele momento, o Espírito Santo falou com Zaqueu. Então, algum tempo depois, ele ouviu falar de Jesus. Ele soube que o novo rabi pregava igual a João Batista. Jesus era o tipo de mestre popular que tratava a todos com cortesia e gentileza, até mesmo os cobradores de impostos. Então ele ficou pensando assim: bom,
Eu não posso ir para a igreja já faz tempo, né? Me baniram de lá, fecharam as portas para mim e para minha família. Será mesmo que esse mestre, que esse rabi que tanto estão falando, é, vai querer conversar comigo mesmo? Então ele ficou pensando, né? Mas ele já tinha tomado uma decisão no seu coração. Vou fazer o que é certo. Então, Jesus, quando estava passando ali, deixou bem claro que há esperança para todas as pessoas, tá bom? Número 1. De quem Zaqueu aprendeu sobre o arrependimento e o batismo? De quem ele aprendeu? De João, que era um pregador. Está escrito lá em Lucas capítulo 3, verso 2. Então vocês vão responder João, tá? O que João Batista orientou os cobradores de impostos a fazerem antes que pudessem ser batizados? O que ele orientou? Ele disse assim: olha, vocês que estão aqui, sejam honestos. Que mais? Sejam honestos e cobrem somente o que é justo. Então foi esse o conselho que João Batista falou para todas aquelas pessoas que estavam ali. Então, para cada um que perguntava para ele, olha, eu tô fazendo tal coisa, ele falava, ó, então você tem que fazer isso. Aí os cobradores de impostos chegaram lá, olha, a gente está trabalhando dessa maneira. Não, vocês estão fazendo errado. Então vamos começar a fazer o que é certo. Muito bem, então nós chegamos ao final dessa lição de domingo e já começamos a aprender muito sobre este homem, sobre Zaqueu. Então um forte abraço para você, até amanhã e fique com Deus. Tchau, tchau.